Foi. Bom dia, oitava série, mais uma sexta-feira comigo, falando um pouquinho sobre arte. Gente, primeiro um pequeno aviso. Eu sei que tá muito uns burbúrios e algumas conversinhas sobre as voltas às aulas presenciais com vocês. Eu só queria deixar claro que, gente, independente se as aulas voltarem amanhã, a maioria. A gente vai continuar usando o Google Classroom ainda, porque não vamos esquecer que vai ser revezado. Ou seja, metade da turma vai um dia, vai uma semana e a outra metade vai outra semana. E justamente se voltar às aulas, a gente vai ter muito pouco tempo para passar conteúdo. Ou seja, numa semana, quem for para a escola vai me ouvir falar do conteúdo e quem tiver que fazer ficar em casa vai fazer as mesmas coisas, só que no Google Classroom, beleza? É só para deixar claro que a gente não vai deixar de usar esse Google Classroom e mesmo se as aulas voltarem, as coisas que vocês postarem aqui no Google Classroom ainda vai valer nota, beleza? Gente, a última aula eu falei sobre o futurismo, que é sobre velocidade, movimento, essas coisas. Espero que vocês tenham feito a atividade, não tenha sido muito difícil. E hoje vamos falar sobre o cubismo, basicamente. Gente, o que é o cubismo? O cubismo foi um movimento artístico que se desenvolveu justamente depois, entre as duas guerras mundiais, depois do futurismo, que é entre a primeira e a segunda. E basicamente o futurismo se preocupava nas múltiplas perspectivas da imagem. O que seria isso? Seria basicamente todas as obras que eu vou mostrar para o Picasso, eu já vou falar dele. Por exemplo, essa obra se chama... Como essa obra mesmo? O Violão. O Violão. Eu sei que justamente quando eu falo O Violão, vocês não... Cadê o violão aqui? Mas é basicamente isso que os cubistas querem trazer pra gente. É porque basicamente é quase como se eles pegassem o violão, dividissem o violão em todas as possibilidades possíveis e tentassem botar todas as perspectivas do violão em uma imagem só, de frente, de lado, de costas, sabe? Todas as perspectivas. Era basicamente isso que a gente tá falando com perspectivas simultâneas. É porque também é uma parada que vai incorporar muito na arte nessa época, e principalmente na filosofia da galera dessa época, que a realidade é subjetiva. A realidade tem vários pontos de vistas. O negócio é que se eu ficar muito falando sobre a realidade subjetiva, existe várias realidades e cada uma tem uma perspectiva, acho que vai embaralhar muito a cabeça de vocês. Eu acho que esse tipo de coisa, esse tipo de matéria dizendo que tipo o real é perspectiva, nananã, tem várias realidades, lá, é muito complexo para vocês, não chamando vocês de burro, mas já que eu já fiz isso, é só para dizer que esse tipo de coisa é muito complexa. Eu acho que a maioria de vocês só vai ter esse tipo de coisa bem fixada na cabeça de vocês só no ensino médio. Mas enfim, é basicamente isso. O cubismo, ele tentava pegar todas as perspectivas do objeto. Vamos falar isso sobre, sabe, sobre as imagens. O cubismo tenta pegar todas as perspectivas sobre um objeto e tentar botar em uma mesma folha. Porque basicamente, deixa eu pegar qualquer exemplo aqui. Não tenho exatamente um exemplo. Mas é basicamente, sei lá, tem esse objeto aqui. Você tá vendo só essa, tipo, que é a frente do objeto, basicamente. Os cubistas, eles queriam mostrar numa mesma imagem, não só essa parte do objeto, queriam mostrar o lado, desse lado, desse lado, desse ângulo, e você associa com todos os objetos. É por isso que é difícil você enxergar o violão nessa imagem, porque são todas as perspectivas do violão, violão de lado, de costas, de nananana. Beleza? É basicamente essa a função do cubismo, dar várias perspectivas. Agora eu vou falar um pouco sobre Pablo Picasso, que foi basicamente um dos grandes pintores, um dos grandes pais do cubismo. Gente, eu vou falar um pouco sobre a história de vida dele, então, mas eu vou ser bem rápido. Esse aqui foi o início da obra dele. Gente, nem sempre ele começou já fazendo esse tipo de coisa. Demora muito tempo esses artistas chegarem a essas conclusões. Ele começou a fase azul, que é basicamente quando ele começou a carreira dele. Então são sempre imagens tristes, com tom azulado, com pessoas pensativas, que era bem a vida dele, assim. Que é basicamente o início da vida de um artista é quase isso. Aí depois tem a fase rosa, que é também quando ele começa a pintar várias mulheres, mas é porque também ele se casa. Então ele justamente, a vida dele fica mais felizinha e tal coisa, justamente por causa do casamento. Por isso que chama fase rosa.
E temos a última fase dele, que é a mais conhecida, que é a fase cubista, que é quando ele começa a produzir esse tipo de coisa. E começa a produzir esse tipo de desenho, que justamente se distancia um pouco mais da realidade completa. Picasso também foi um dos primeiros artistas a justamente a gostar da... Não gostar, mas ele trabalhar a feiura. Ou trabalhar que a arte nem sempre ela tem que ser bela para ser boa. Como ele faz isso? Basicamente foi começou com esse quadro. Eu sei que a maioria de vocês provavelmente vai rir quando olhar esse quadro. O nome desse quadro é Demoiselle d'Avignon, que é basicamente um bando de mulheres pousando por Picasso. E vocês podem ver que esse quadro é feio. Ou pelo menos ele não é tão... Ou ele não parece ser tão especial assim. Justamente porque olha como é que essas mulheres estão organizadas de uma maneira feia. Olha essa aqui, por exemplo. E essa aqui. Você não vê coisas bonitas. Ou pelo menos eu também não acho esse quadro bonito. Mas é isso que é interessante. É porque é difícil ver. Porque hoje em dia tem muita coisa feia na arte. Justamente porque artistas estão falando, ó, coisas feias importam. Mas só pra dizer pra vocês que esse foi um dos primeiros exemplos, assim, de obras de arte feia. É porque também é outra coisa de complicada pra falar pra vocês, mas enfim. Porque feiura e beleza são conceitos subjetivos. Justamente o que o cubismo quer dizer. Que beleza e feiura basicamente são apenas perspectivas. Por exemplo, tem gente que acha que esse quadro aqui é lindo, tipo um dos maiores quadros do mundo. O problema é que esse é o legal da arte, é porque tudo tá certo, tudo tá errado. É mais que, gente, gosto não se discute. Se você acha que é uma coisa bonita, eu posso dar 1000 razões para dizer que é feio, mas se a pessoa continuar achando bonito, quem? É o famoso ditado, quem ama o feio, bonito lhe parece. E é basicamente isso que o Cubismo quer trazer. E só para finalizar a aula mesmo, para não ficar muito longo, é esse quadro que eu acho que a maioria de vocês já viu, eu espero, que se chama Guernica. Gente, esse quadro é importante, também eu acho que literalmente na história da arte mundial, porque ele é literalmente conhecido como o quadro mais anti-guerra, mais contra a guerra, mais anti-violência que existe. Um pouco da história desse quadro é basicamente, gente, porque Pablo Picasso era espanhol e justamente ele estava produzindo muito na Segunda Guerra Mundial, que foi justamente na Segunda Guerra Mundial, guerras, armas, esse tipo de coisa, então muita gente morre. Guernica é o nome da cidade, de uma cidade da Espanha que foi atacada pela Alemanha nazista na época da Segunda Guerra Mundial. E Picasso ficou muito triste, porque justamente ele é espanhol e muita gente morreu nesse ataque em Guernica, essa cidade na Espanha. E ele fez justamente esse quadro para tentar ilustrar o horror, os horrores da guerra. Justamente por isso que é tão feio e é tão, sei lá, confuso e feio. Justamente como é interessante como ele usa a feiura nesse quadro, justamente para mostrar uma coisa feia, que é literalmente a guerra. Justamente como a guerra age no nosso mundo e como a guerra enfeia de uma maneira ruim o nosso mundo. Gente, então, hora da atividade. Eu queria pegar qualquer tipo de imagem aqui para vocês. Deixa eu ver. É só para trabalhar um exemplo. Merda, acho que eu não vou ter. Enfim, gente. Eu queria explicar esse exercício bem. Vamos imaginar... Gente, esse aqui é o desenho ridículo que eu tava tentando explicar... que é um exemplo que eu tentei explicar para os sextos anos. Mas ainda serve como exemplo. Basicamente, vocês não vão... Vocês podem desenhar, mas se facilitar para vocês... Vai estar tudo explicado no mural de atividades. Basicamente, eu quero que vocês peguem uma imagem e eu quero que você literalmente... Gente, pode ser qualquer imagem. Imagem de revista, imagem impressa, imagem... A imagem que você conseguir achar, beleza? Tem que ser uma imagem. Por favor, que seja mais complexa que essa. Aí você vai pegar uma tesoura e vai começar e vai recortar essa imagem e vários quadradinhos, ou da maneira que você quiser, assim. É só pra... Gente, eu tô mostrando só pra mostrar pra vocês, eu não vou fazer o exercício todo aqui. Mas eu quero que vocês recortem vários quadradinhos, ou sei lá, pode ser triângulos também, retângulos, independente da forma geométrica. O que eu quero que vocês façam é peguem uma imagem, recorte ela todinha, por favor, um mínimo, alguns tamanhos pequenos, lógico. E eu quero que você reconstrua essa imagem do mesmo jeito do cubismo. Eu quero que você... Gente, vai ser uma colagem. Aí você vai pegar cola e vai tentar pegar outra folha e vai colar esses pedacinhos dessas imagens de uma forma que eu não reconheça. É basicamente, você vai pegar uma imagem, vai recortar ela
e vai colar ela de uma maneira desorganizada, da mesma forma que o cubismo fazia. O objetivo dessa tarefa é justamente eu não reconhecer de qual imagem você pegou, porque ela já está tão misturada, que é impossível reconhecer ela. É basicamente isso que eu vou passar para vocês. Hoje o exercício dessa aula é basicamente uma colagem, beleza? Gente, qualquer dúvida, por favor, me falem aqui no Google Classroom, nos comentários da atividade, ou nos comentários particulares no mural de atividades, beleza? Gente, até sexta.